Talvez você tenha chegado até esse vídeo porque sente que algo dentro de você não está bem. Você ora, você tenta seguir a Deus, mas no fundo do coração há uma sensação de distância, como se Deus estivesse longe, em silêncio, como se a sua fé estivesse mais fraca do que antes. Talvez você tenha se sentido cansado espiritualmente nos últimos tempos e talvez você tenha perdido o ânimo para orar, para buscar a Deus. Talvez você tenha deixado Deus em segundo plano, até sem perceber. Mas hoje, nesse devocional, nós vamos falar sobre algo que todos nós, em algum momento da vida, precisamos enfrentar, que é o chamado de voltar à presença de Deus. Vamos meditar em uma passagem profunda do livro de Oséias, um texto que fala sobre arrependimento, restauração, fala de cura espiritual e de recomeço. Se você sente que você precisa de um novo começo com Deus, que você se afastou, ou mesmo se você está na igreja, mas o seu coração está frio, esse momento pode ser a sua chance de abrir o seu coração novamente para o Senhor. Então eu te convido a respirar fundo, acalmar o seu coração e permitir que a palavra de Deus fale com você. A palavra que nós vamos ler hoje está em Oséias, no capítulo 6, nós vamos ler dos versículos 1 ao 3. E diz o seguinte, a palavra do Senhor: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos restaurará, e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. O livro de Oséias é um dos retratos mais dolorosos e ao mesmo tempo mais belos do relacionamento entre Deus e o seu povo. Esse profeta, ele viveu na própria pele aquilo que Deus vivia com o povo de Israel. Então é um livro que, conforme nós lemos, nós vamos observando que ele mostra um povo que se afasta de Deus, um povo que escolhe caminhos errados, um povo que busca satisfação longe de Deus, mas também mostra um Deus que não desiste. Ele volta e ele chama o povo novamente ao arrependimento, e ele traz o povo de Israel para perto de si novamente. E aqui nesse trecho, o profeta, ele nos chama a voltarmos ao Senhor, a reconhecer que por mais que a distância de Deus coloque o homem em uma situação de miséria espiritual, Deus, ele pode nos restaurar. O Senhor, ele não nos força a nada. Se nós nos afastamos do caminho de paz e de salvação, ele permite que a gente faça livremente as nossas escolhas. Mas essa é uma passagem que demonstra que ele também está disponível para nós. Ele nos chama de volta e ele sabe que não há vida verdadeira longe da sua presença. Isso significa que Ele mesmo prepara esse caminho de volta para nós, mesmo depois da queda, mesmo depois do erro, mesmo quando nós nos afastamos. Deus nunca fecha a porta para quem deseja voltar, para quem deseja se ligar a Ele novamente e quem deseja ter um relacionamento verdadeiro com Ele. O texto diz que Deus permite que nós sejamos feridos, que sejamos confrontados pelas consequências dos nossos maus caminhos,
não porque Ele nos odeia, mas porque o relacionamento com Deus tem que ser voluntário. Nós precisamos desejar nos relacionar com Ele. E quando nós voltamos ao Senhor, nós vivemos o cumprimento de uma promessa que está nesse texto. O Senhor nos dará vida, nos ressuscitará e nós viveremos diante dele. Para isso, o que nós precisamos fazer é seguir o conselho do profeta, conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Talvez você hoje não esteja vivendo em pecado escancarado, mas você pode estar vivendo sim distante do Senhor, afastado do Senhor. Talvez Deus não seja mais a sua prioridade. Talvez a oração tenha se tornado rara, talvez o seu coração esteja frio, e isso também é afastamento. E se você for sincero com o Senhor hoje, se você orar e apresentar a Ele esse sentimento, Ele vai te ouvir. O Senhor não rejeita uma oração sincera. Nós vemos isso na palavra, que Ele recebe sempre com alegria aqueles que se voltam para Ele. Então vamos orar juntos a respeito dessa palavra? Senhor Deus, hoje nós atendemos ao chamado da Tua palavra. Nós reconhecemos que nem sempre colocamos o Senhor no centro das nossas decisões, dos nossos planos, dos nossos caminhos. Nós muitas vezes caminhamos sozinhos, confiando mais em nós mesmos do que no Senhor. E pouco a pouco nós temos nos afastado do Senhor e da sua vontade para a nossa vida. Mas hoje nós nos voltamos com um coração humilde e com o desejo de recomeçar. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos restaure, cure as feridas que o pecado, o mundo e o afastamento do Senhor deixaram em nós. Renova a nossa fé, reacende o nosso amor por Ti. Nós nos entregamos novamente ao Senhor e pedimos, toma, Senhor, o controle das nossas vidas, guia os nossos passos e nos ajude a encontrar novamente a alegria da salvação. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Se essa meditação falou com você, escreva aqui nos comentários, curta esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas por essa palavra e se inscreva aqui no canal para receber novos devocionais e orações e mensagens de fé. Até o próximo vídeo.